episódios dessa novela serão o maio de 49, quando a Constituição é aprovada e ocorrem as eleições gerais para a Assembleia Legislativa. E veja que surpresa, a pequena burguesia emerge eleitoralmente com muita força. Quer dizer, nas eleições gerais de 49, quando se forma a Assembleia Legislativa, né? A Assembleia Constituinte encerrou seus trabalhos, elaborou a Constituição, então você tem uma Assembleia Legislativa. A pequena burguesia, aliada à classe operária, emerge eleitoralmente, formando uma bancada expressiva, que ele vai chamar aqui de a montanha, né? Remetendo à aliança jacobina de 50 anos antes, né? Entre a pequena burguesia e os operários em torno do jacobino, partido da montanha, né? Os montanhados, né? E isso vai funcionar como um novo fantasma. Quer dizer, a participação da pequena burguesia e da classe operária na Assembleia Nacional Legislativa funciona como um elemento de instabilização do poder burguês. Por quê? Porque funciona como um elemento que vai defender uma solução democrática radical para a revolução, e não uma solução conservadora, moderada, como as frações burguesas vinham tentando. Em junho de 49, impaciente com as vacilações da maioria da Assembleia Nacional Legislativa em regulamentar a Constituição de forma democrática, então a pequena burguesia comete o mesmo erro da classe operária um ano antes e tenta uma insurreição e é massacrada também. Então, mais uma vez surge o fantasma, né? Em nome de barrar a ascensão da pequena burguesia, que não é igual ao fantasma vermelho, mas também é um fantasma popular. Então, as frações burguesas se articulam em torno do Partido da Ordem. Então, é importante a gente perceber como é que a partir de 49, um dos principais agentes do processo é esse Partido da Ordem. Quem é o Partido da Ordem? Veja que engraçado, né? Ele não é um partido registrado, PO, Partido da Ordem. Ele não é um partido formal, mas ele é um partido real, que é o que interessa, né? Que nem dizem que hoje é um partido único virtual no Brasil. Um partido único real esparramado por vários partidos formais, legais. Então, quer dizer, se é partido registrado ou não vem o caso. O caso é que funciona como? Tudo bem? Então, quem é o Partido da Ordem? Seria então um indício oculto de uma monarquia fantasiosa, então, né? Porque eu não tenho outra palavra, para não colocar um outro sentido mais austero, né? Austero. Não, veja bem. O Partido da Ordem é a grande aliança interburguesa formada agora que a pequena burguesia tentou passar o carro na frente dos bois, fazer uma insurreição a favor da democracia e não de um regime meramente liberal. Quem é o Partido da Ordem? Primeiro, as casas monárquicas. Por quê? Porque você tem um partido legitimista que defende o direito dos Bourbons voltarem ao trono e que, socialmente falando, é representante político da aristocracia latifundiária. Você tem a Casa Orleanista, o Partido Orleanista, que é ligado à monarquia de Júlia, à monarquia de Luís Filipe, e que defende a volta de Luís Filipe. Depois que ele morreu, defende
o trono para um seu parente, o tal do príncipe de Joinville. Você vê que Joinville tem lá na França, né? Depois que foi ter aqui, né? E quem é que o Partido Orleanista representa? A aristocracia financeira. Essas casas monárquicas defendiam o quê? A volta à monarquia. Os legitimistas sob um reinado Bourbon. Os orleanistas sob um reinado Orleans. Mas queriam a volta à monarquia. O que elas não queriam então? A revolução de forma nenhuma. Mas diante da pequena burguesia e da classe operária, até a burguesia republicana liberal, que liderou a insurreição de fevereiro, a Revolução de Fevereiro, que liderou todo esse processo de mudanças que ocorreu desde então, também adere a este grande partido da ordem. Abandona suas veleidades revolucionárias e passa a se integrar a essas forças claramente conservadoras, contra-revolucionárias, em nome do quê? Da propriedade, da família e da religião. E contra o quê? Contra o que o Marx chama aqui social-democracia. Aliança pequena burguesia, operariado. Aliança entre os democratas e os socialistas. A social-democracia, que depois virou nome de partido. Contra o Marx e o Engels. Para eles tinha que chamar Partido Comunista, né? Mas aí lá na Alemanha, o Bebel, o Biquinet resolveram adotar esse nome aí, Partido Social Democrata. Depois na Rússia, aí generalizou, né? Então, o resultado, criou-se um grande partido da ordem. Quer dizer, apesar desse partido ser dividido em 3 facções, aristocracia latifundiária, aristocracia financeira, burguesia industrial e comercial, no fim eles funcionavam como um partido da ordem, um partido para a contenção da revolução. Porque se levasse a revolução até o fim, o que aconteceria? A ascensão política da pequena burguesia e, o que é pior, da classe operária. Então esse partido da ordem passa a usar a Assembleia Legislativa como o seu grande instrumento de poder. E aí é engraçado que o Marx vai dizer o quê? Que o poder do Partido da Ordem dentro da Assembleia Legislativa, por meio de um regime republicano parlamentar, foi a forma política perfeita para o governo em condomínio dessas 3 forças. Então, desse ponto de vista, todas elas ganharam, todas elas perderam. Ganharam por quê? Porque as casas monárquicas, os legitimistas e os orleanistas, tiveram que manter o seu compromisso com a restauração monárquica só da boca para fora. Na prática, tinham que manter aquela república parlamentar para ter poder. A burguesia republicana era republicana, estava no regime que ela queria, mas na prática teve que cuspir na própria Constituição que ela elaborou, porque na hora de elaborar as leis regulamentares que regulamentariam a Constituição, que dariam vida real à Constituição, porque muitos aspectos da Constituição eram leis abstratas. Você precisa de leis ordinárias que tornem aquelas leis abstratas em fato real, né? Então a Assembleia Legislativa é que faria isso. A burguesia republicana, em nome do seu condomínio para as outras 3 classes, teve que cuspir na Constituição e criar leis ordinárias que negavam o espírito democrático da Constituição. Então, quer dizer, as 3 ganharam. Em que sentido? Afastar o perigo vermelho e o perigo da pequena burguesia democrática. Mas em contrapartida, né, cada uma delas perdeu. As 2 primeiras tiveram que aguentar, aturar uma república e mandar às calendas gregas a possibilidade de uma restauração monárquica. E a burguesia republicana
teve que cuspir na sua obra suprema, que foi a Constituição aprovada naquele ano.